Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que Jesus, o pão da vida, é o dom excelente e verdadeiro que o Pai concedeu e concede ao mundo, alimentando-nos de sua palavra, que nós possamos celebrar com alegria e fé. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 8, versículo 1 a 8. Atos, capítulo 8, versículo 1 a 8. E também Saulo consentiu. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos conta-nos as perseguições sofridas pela igreja de Jerusalém. A morte de Estevão inaugura um tempo de dificuldade e sofrimento para os cristãos. Então, é interessante notar a perspectiva teológica presente no texto. Se, por um lado, é triste perceber a perseguição realizada contra a igreja, por outro, é uma realidade providencial, pois espalhados os cristãos iam por toda parte pregando a palavra. Então, que nós também possamos ir por toda parte, pregar a palavra, pregar o evangelho de Cristo, dar testemunho da palavra de Deus a todos. E agora, falando do evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 35 a 40. João, capítulo 6, versículo 35 a 40. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Então, no texto do Evangelho de hoje, Jesus é ele mesmo revelado como o dom por excelência que o Pai dá ao mundo. O autor sagrado faz um contraponto interessante. Diz da fé e diz também da falta de fé. Crer em Jesus é o caminho que nos liga ao Pai. Não basta simplesmente ver, mas é preciso acreditar e a Ele aderir. Então, os versículos 38 e 39 nos falam sobre a missão de Jesus. Com sua encarnação, ele veio fazer a vontade do Pai, que é salvar a todos por meio da ressurreição no último dia, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.